Pronto, agora acho que deu certo. Tá todo mundo me ouvindo? Se tiver alguém me ouvindo, dá um toque aí para me falar se tá ouvindo, se tá tudo em ordem, se o som tá bom, se a imagem tá legal, tá bom? Bom, vamos lá. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, conversando, para poder conversar um pouco com vocês sobre minha experiência na área de violência doméstica. Quero agradecer muito ao Estevão, que é um grande jurista e um grande músico também, que me fez o convite. Hoje, antes de falar qualquer coisa, como eu sei que as pessoas acabam cansando, podem acabar cansando de apresentação em live, eu quero mostrar para vocês uma coisinha aqui, que é o seguinte. Opa! Aí. A gente sabe que há notícias de que durante a quarentena está tendo um grande número de casos de violência doméstica em razão da proximidade excessiva dos agressores com as vítimas. Então eu quero passar aqui para vocês uma informação de que é possível você fazer da própria casa uma denúncia, a vítima pode fazer, enfim. Então você pode foi liberado pela polícia a possibilidade de fazer o BO online, tá? Esse aqui é o site, ó, tá? Mas basta você jogar BO online SP ou da sua cidade aí que aparece a possibilidade. Então você pode fazer BO online para caso de violência doméstica. Você também pode discar o 180, né? Que é o Disque Denúncia de Mulher Vítima de Violência, totalmente sigiloso. Se você for vizinho da pessoa, você pode telefonar, não tem problema. E esse aqui é o telefone da Defensoria Pública, tá bom? Então, enquanto eu vou falando algumas outras coisas, vou deixar aí na tela para quem quiser anotar. Bom, o que eu vou falar aqui é sobre minha experiência em relação à Lei Maria da Penha, né? Meu nome é Vladimir Alves Bittencourt, sou defensor público há aproximadamente 13 anos e trabalho com o tema há mais ou menos uns 10 anos, tá? Então vou trazer aqui para vocês um pouco da experiência, um pouco da história, vou contar uns causos para vocês, tá bom? Para a gente poder para vocês entenderem como funciona essa questão. Bom, vamos mudar aqui. Essa aí é a Maria da Penha, né? Com ela que tudo começou. Eu vou contar rapidamente a história da Maria da Penha. Em 1983, o marido dela, que era um agressor, contumaz, deu um tiro nela com uma espingarda. Por causa desse tiro, ela ficou paraplégica. Quando ela voltou para casa depois de ter feito os tratamentos, ele tentou eletrocutar a Maria da Penha numa banheira. A justiça, a polícia, enfim, nem fez nada contra ele. E até que em 1998 ela buscou, com auxílio de algumas entidades que a atenderam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil em 2002 finalmente foi condenado por essa comissão, tá bom? Finalmente, pouco tempo depois dessa condenação, o marido de Maria da Penha veio a ser preso. E ou seja, ele ficou quase 20 anos, o crime dele quase prescreveu até ele vir a ser preso. Até que em 2006 o Brasil lançou a Lei Maria da Penha. Então é isso, né? Um resuminho aí da história. Agora a gente já vai passar aqui direto, para a gente não ficar muito enrolando, vou falar um pouquinho sobre as estatísticas, sobre violência doméstica, tá bom? Sobre como é que funciona no Brasil, para vocês verem como é estarrecedor a condição da mulher no Brasil. Vamos lá? Vamos virar para lá. Pronto, aqui, ó. Essas são as estatísticas. Tá meio torto assim, porque eu não consegui fazer um negócio mais profissional, não deu tempo. Mas vamos lá, ó. A cada 4 minutos, vocês estão vendo aqui? A cada 4 minutos, uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. Entendeu? Esse número vem aumentando ano após ano. Entendeu? E ainda assim, essa é uma quantidade é um número que ele é subdimensionado, porque vocês vão ver daqui a pouco que muitas vezes as mulheres elas não vão atrás acabam
vocês vão entender daqui a pouco, elas acabam não indo atrás de fazer as representações, tá bom? Tem também aqui, ó, a cada 2 horas ocorre um feminicídio no Brasil. A cada 2 horas, entendeu? E isso aqui, ó, tanto a violência quanto o feminicídio é questão cultural do brasileiro, que a gente precisa lutar para modificar, tá? Outra coisa aqui, ó, outro dado importante, a cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil. Isso aqui é importante a gente fazer um paralelo, porque é o seguinte, volta aqui para mim. A cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil. Existe no Brasil um mito de que o estupro ele acontece com mulheres que usam roupas sensuais. Não é verdade. Mais de 80% dos casos de estupro no Brasil ocorre dentro de casa. E desses 80%, cerca de 40% ocorre com meninas de menos de 5 anos de idade. Certo? Então, esse é o perfil do estupro no Brasil. Então, a imensa maioria do estupro no Brasil ocorre como forma de violência doméstica. Vamos voltar lá? E aqui, isso aqui também é bem estarrecedor, a cada 6 minutos uma mulher é assediada no transporte público no Brasil. Essa é a condição, a situação do Brasil em relação à violência doméstica, tá bom? Vamos lá. Quem pode ser vítima de violência doméstica? E aqui você já vê uma grande inovação da Lei Maria da Penha, uma lei assim muito avançada já em 2006. Então vamos lá. Na unidade doméstica. Então quem estiver mulher, tá? É sempre mulher. Homem não é vítima de violência doméstica, tá? Em nenhuma situação. Homem não é vítima de violência doméstica. Para a Lei Maria da Penha. É lógico que existem casos de homens que sofrem violência doméstica e é ruim, é horrível, porque afinal de contas sofrer violência é horrível, mas é a imensa minoria. É a imensa minoria. Por exemplo, em todo esse tempo que eu atuo como defensor nessa área, eu atendi 2 casos de homens vítimas de violência, né? E aí você não aplica a Lei Maria da Penha. Apesar que tem alguns julgados que permitem, mas em regra você não aplica. Então vamos lá. Opa! Ai, filha da mãe. Aí. Opa! Aí. Então, na unidade doméstica. Isso significa que quem estiver com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente, pode ser vítima de violência doméstica. Uma empregada doméstica pode ser vítima de violência doméstica, uma visita, sei lá, sua cunhada foi passar um tempo na casa, a sogra, podem ser vítima de violência doméstica. No âmbito da família, e isso aqui é muito legal, vocês vão lendo aí o que isso aqui está falando. Por quê? A Lei Maria da Penha foi uma das primeiras legislações a reconhecer a família estendida. Existe aí uma polêmica, eu não estou pretendendo entrar em polêmica agora, nesse espaço aqui, mas existe uma polêmica sobre a questão de que família é só pai, mãe e filho, né? E a Lei Maria da Penha já positivou a questão, reconhecimento da lei da família estendida. Então, ó, eles podem, basta se considerar aparentado, unidos por laços naturais, né, pai, mãe, filho, tio, avô, ou por afinidade, né, que são os cunhados, sogra, tal, ou por mera vontade expressa. Fantástico, né? E em qualquer relação íntima de afeto. Isso aqui quer dizer o seguinte: namorado pode praticar violência doméstica? Pode. Amante pode praticar? Pode. Ex-namorado pode? Sim. Ex-marido pode? Sim. Ok? Então, é bem amplo. Então, para praticar violência doméstica, pode ser uma relação atual ou até numa relação passada. Aqui nós temos também um outro avanço. Essa aqui, sim, foi a primeira legislação que falou em independente de orientação sexual. Ou seja, a Lei Maria da Penha reconheceu a possibilidade aqui das relações homoafetivas. Fantástico, né? Isso em 2006. Então já era possível desde 2006 usar essa legislação aí para reconhecimento de uniões homoafetivas, ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, agora eu quero falar uma coisa para vocês. É muito comum em quem atende mulher vítima de violência ou mesmo no dia a dia, a gente tem um preconceito daquela história de que mulher gosta de apanhar, né? E agora vocês vão desmistificar, né, essa questão.
Porque essa história de que mulher vítima de violência gosta de apanhar é mera balela, né? Tá aqui um gráfico que eu sempre passo para todo mundo que eu atendo, todo mundo que eu falo, que muitas vezes quando você fala isso, logo em seguida a mulher fala, nossa, é exatamente isso que acontece comigo. Então vamos lá, como é que funciona aqui, ó? Aqui, lembrando que a gente está falando de violência física e moral, tá? Que são as mais comuns. Outros tipos de violência têm outros mecanismos e eu não vou aprofundar, porque senão vai ficar muito longo. Mas só vou falar da física e moral, que é para tirar esse estigma. Primeiro a gente tem um momento de paz. Depois rola um estresse. O relacionamento que é saudável, é normal você ter momentos de paz e estresse. Aí você fica aqui, ó. Momento de paz, rola estresse, rola paz, rola estresse. Chega uma hora que o casal se separa, né? Porque começa a ficar chato, tá? No relacionamento abusivo, você tem momento de paz, rola um estresse. Esse estresse vem para violência, no caso física ou moral, tá? O normal é as pessoas não gostarem, né? O normal é a pessoa não se sentir satisfeita sofrendo violência, né? Mas a mulher que está numa situação de violência doméstica, ela normalmente entra em crise, tá? E o que é essa crise, tá? Vou pôr aqui para vocês prestarem bastante atenção, tá? A crise é um sentimento que a mulher passa a ter que a impede de sair. Ela se torna refém dessa relação, tá? Então nós temos aqui, quais são as formas de crise? A gente tem dependência financeira. É muito comum a mulher vítima de violência, até pela situação de violência, acabar não trabalhando, né? Em razão às vezes de ciúme, de dominação do agressor. Então ela tem dependência financeira. Tem questão social e familiar. O que os amigos, a família vão achar, né? Tem a questão da religião. Eu já atendi mulheres que relataram para mim que deixaram de sair de relacionamento abusivo por causa de religião. Eu conto para vocês depois. Vou fazer aí para vocês contar uns causos depois para vocês. Culpa. Às vezes a mulher se sente culpada. Ela acha, eu sou culpada, eu mereço apanhar, tá? Tem também a questão do descrédito do sistema de proteção, né? Tem a tal da síndrome de Estocolmo, em que a vítima do crime ou da violência, ela passa a amar o agressor, né? Tem também a questão dos filhos. São muitas coisas que impedem a mulher de se desfazer de um relacionamento abusivo, entendeu? Então vamos voltar aqui. Então tem a crise, né? Então a mulher ela tá nessa fase aqui da crise, ó. Isso aqui é a crise. Aí o agressor se arrepende. Tem também no momento de crise que eu esqueci de falar, que muitas vezes a mulher ela já viveu situação assim na casa dela. Então o pai era agressor, a mãe sofria violência, então ela passa a achar isso normal. Então tudo isso faz com que ela não saia do relacionamento. Então a partir de agora você nunca mais vai falar na sua vida que mulher gosta de apanhar, tá bom? Aí vem o arrependimento do agressor. O agressor, normalmente, ele se arrepende, porque ele também tem uma série de problemas, pode ter uma série de problemas pessoais, né? E aí a mulher que já está em crise perdoa. Aí vem a paz, estresse, violência, crise, arrependimento, perdão. Isso aqui começa a girar cada vez mais rápido até chegar o momento que tudo se confunde, ok? Então vamos lá. Quais são os outros tipos de violência doméstica além da física e moral? A física a gente já sabe, né? Bater, tapa, soco, chute, né? A moral é aquilo que a lei chama de injúria e difamação, que é você ficar xingando a pessoa ou você difamar a pessoa para terceiros. Violência sexual é praticar atos sexuais que a mulher não quer praticar, né? Isso aqui é o estupro, né? Violência patrimonial é você dilapidar o patrimônio da mulher, ou você, por exemplo, se apropriar do salário dela, etc. E a psicológica, que na verdade a psicológica acaba sendo em decorrência de todas as outras violências. E por conta da violência psicológica, a mulher acaba perdendo a sua autoestima, perdendo o seu senso de independência, e é bem difícil de você tratar isso, porque ela precisa de tratamento adequado, tá? Existem outras formas de violências. Essas violências anteriores aqui, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, mas existem outras formas que foram surgindo, que surgem aí, porque o rol da Lei Maria da Penha, ele é meramente exemplificativo, né? Tem a questão do cyberbullying, né? Já tem de casos de que o primo de uma mulher
fez umas montagens do rosto dela em fotos pornográficas e publicou no Facebook dela, descobrindo a senha. Gente que publica imagens íntimas em sites pornôs, etc. Já tem de tudo isso, né? Cárcere privado, intolerância religiosa, etc. Ok? Vamos para o próximo aqui. E aí a gente chega, quando a mulher finalmente vence a sua crise, ela, normalmente, em primeiro lugar que ela busca, a delegacia de polícia, né? A gente já sabe que existem vários locais de atendimento, existem os CCMs, né, que é o Centro de Cidadania da Mulher, o CRM-Vivês, Centro de Referência de Mulher Vítima de Violência, mas normalmente a mulher procura a delegacia, né? E na delegacia, nos atendimentos que eu fiz, já tive alguns problemas com delegados, com policiais, e isso acontece muitas vezes porque o delegado e o policial tem esse estigma de que a mulher gosta de apanhar, né? E também tem a questão do excesso de trabalho da polícia, falta de condições de trabalho, etc., né? Tudo isso. Então, o atendimento na delegacia, normalmente quando a mulher chega na delegacia, ela acaba sofrendo uma violência institucional. E assim, eu estou falando da delegacia porque está aqui, mas a mulher sofre violência institucional na defensoria pública também. Tem muito defensor público que não sabe lidar com mulher vítima de violência. Porque mulher vítima de violência, ela não é meramente atendida, ela tem que ser acolhida, é um atendimento diferenciado. Se você não atender a mulher vítima de violência, ou mesmo o advogado, ou o juiz, o promotor, não atender essa pessoa de uma forma adequada, você acaba gerando mais dano para essa pessoa, tá? Então vamos lá. Como é que funciona na delegacia? Vamos pôr aqui. Clica aqui. Aí, peraí. Aí. Como é que funciona aqui? Na delegacia, tem aqui pessoa aqui que é da polícia, que amigos meus são da polícia, estão bravos comigo aqui, ó, nos comentários. Deixa eu pôr aqui. Desculpa aí, hein, gente. Desculpa aí, eu só tô falando de casos específicos, não tô falando que é todo mundo. Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó. O STF decidiu que feminicídio é óbvio, né? Mas a lesão corporal, que é a violência física, ela é de ação penal pública incondicionada. Quem é da área do direito sabe disso, quem não é, eu vou dizer o que acontece. Quando chega um caso de lesão corporal na delegacia, automaticamente o delegado vai tomar as providências que a gente vai ver daqui a pouco e já encaminha o processo para o Ministério Público ou encaminha, na verdade, para o juiz, que vai para o Ministério Público, que oferece a denúncia e o processo segue. Então, quando é lesão corporal, os demais tipos de violência, que é violência moral, até sexual, os demais tipos de violência que eu falei lá acima, ela é ação pública condicionada. O que significa? Se a mulher vai na delegacia e faz um BO, ela acaba achando que ela está tudo em ordem, que está tudo bonitinho, mas, na verdade, o BO nos demais tipos de violência, ele fica arquivado, aguardando o quê? A tal da representação. A representação nada mais é do que dar parte na polícia. A mulher tem que chegar expressamente na polícia e falar que quer representar, ou seja, ela quer que o processo siga adiante imediatamente. Meus amigos aqui da polícia vão ficar bravos, mas é muito comum, mostra aqui minha cara, que eu falo na cara aqui, ó. É muito comum a mulher chegar na delegacia da polícia e o cara falar, não, volta daqui 2, 3 dias, vem fazer a representação daqui 2, 3 dias. Não explica para a mulher o que é a tal da representação. E, na verdade, ela tem o direito de fazer a representação na hora que ela está lá. Então, você que está aí, se você atendeu uma mulher vítima de violência, conhecer, já avisa. Se for na delegacia, não aceita. Fala, eu quero agora, tá bom? Então, só que tem um outro detalhe, e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Existe a questão da prova. A mulher, quando ela vai... Quando é lesão corporal, um pouquinho mais... com relação à questão de prova, um pouquinho mais fácil, porque você faz ali ou a mulher vai para o hospital, ou ela vai fazer o exame de corpo de delito e tem a prova da lesão corporal. Os demais tipos de violência tem que ter prova. Essas provas podem ser
fotografia, gravação, testemunha, tá? E testemunha é muito comum a mulher falar assim, ah, mas o meu vizinho viu tudo, mas ele não quer falar. É assim, testemunha de Lei Maria da Penha, se a mulher indicar o cara como testemunha, é obrigação dele ir lá e testemunhar. Testemunha não é um favor, né? Você não está pedindo para sua testemunha, sei lá, te dar um pouco de açúcar para você fazer um bolo, né? Isso é uma situação. Em relação à testemunha de qualquer crime, é obrigação da pessoa comparecer. Se o juiz determinar a pessoa não comparecer, tem condução coercitiva pela polícia. Então, ó, muito importante, se a mulher for na delegacia fazer a representação, ela tem que ter prova. Não adianta ela ir fazer a representação sem prova, porque aí lá para frente ou o processo dela é arquivado ou o processo dela acaba sendo extinto ou ela não consegue a medida protetiva, beleza? Vamos lá. Também continuando na delegacia. O que a delegacia, a autoridade policial, que é o delegado ou delegada de polícia, tem que fazer, né? Ela pode, logo de início, né, dar a proteção policial, tá? Nesse caso aqui, se houver risco, iminência de risco, a integridade física ou a vida da mulher, a autoridade policial já pode deferir a proteção policial de imediato para ela, tá? Ela deve encaminhar a ofendida ao hospital. Se ela tiver lesões um pouco mais graves, ela deve ir ao hospital. Se não for lesão tão grave, ela deve ser encaminhada para fazer exame no IML, até para ter prova, né, para o processo, tá? Ela deve fornecer transporte para abrigo ou local seguro. Existem casos em que a mulher ela vai para o abrigo, né? Abrigo é um nome antigo, né? Hoje a gente usa a entidade de acolhimento. Então ela vai para essa entidade de acolhimento, fica lá com os filhos. Não é uma situação fácil para a mulher, mas ela tem esse direito. E ela pode ser assegurada a retirada de seus pertences. O que acontece? Às vezes a mulher saiu Eita, balançou tudo aqui. Às vezes a mulher foi à delegacia e suas coisas estão lá na casa. Então ela tem o direito de ser acompanhada pela polícia. Às vezes, se você ligar no 190, você tendo a medida protetiva em mãos, a mulher consegue também, pelo próprio 190, a escolta policial. Outra coisa que o delegado deve fazer, tem que encaminhar o expediente em 24 horas para o juiz, tá? E o juiz vai ter 48 horas para deferir ou indeferir a medida protetiva, tá? Agora tem uma inovação aqui recente da legislação que é o seguinte: onde não for... Eita, tá errado aqui, né? Tá escrito errado aqui, mas enfim. Onde não for sede de comarca, ou seja, onde não tiver um fórum, o delegado pode afastar o agressor do lar, tá? Como uma medida de cautela, ele afasta o agressor do lar. Se o lugar não tiver delegado, não for sede de comarca ou delegado, o próprio policial pode fazer isso, tá bom? Isso aqui é medida de exceção, né? O pessoal tá falando que foi eu falei que eu não ia falar de polêmica, né? Então eu não vou falar. Mas essa possibilidade é uma atualização recente do ano passado na Lei Maria da Penha. E como é que funciona nas varas criminais, tá? Como a gente já sabe, violência física vai automático. Se ela representou, que vocês já sabem o que é, né? Representou e principalmente tem prova, vai para a vara criminal, tá? E a violência doméstica, ela é sempre agravante ou qualificadora de crimes, tá? Então, por exemplo, se tiver uma lesão corporal, ela agrava a lesão corporal. Se for um homicídio, ela qualifica por meio do feminicídio, tá? Agora precisa prestar muita atenção, que nós estamos falando da vara criminal. Na vara criminal, né, se você for advogado, advogada e estiver atendendo uma pessoa e for encaminhar ela via criminal, por meio do boletim de ocorrência, ela tem que ter prova. Porque o processo criminal, a ausência de provas no processo criminal leva à absolvição do réu, entendeu? Então, a gente vai aqui, eu vou explicar como é que funciona na vara civil, o atendimento na vara civil, e você vai ver que tem um outro caminho que não só o criminal, ok? Vamos voltar lá. Então, aqui, ó, nas varas cíveis,
recentemente não, mas já tem uns 2 anos isso. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que medidas protetivas são tutelas de urgência autônomas de natureza civil e de caráter satisfativo. Então, esse aqui, para os advogados que estão vendo, aí já vai ter uma ideia de saber o que, que é. Para quem não é da área, o que significa isso? Isso significa que por meio de um advogado, você consegue entrar com a medida protetiva direto na vara civil, entendeu? Sem precisar passar pela vara criminal, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Então, olha lá, você vai entrar direto na vara civil, sem necessidade de BO, você vai entrar com uma ação na vara da família, tá? Eu coloquei vara civil aqui, mas tá errado. Isso aqui, quem escreveu isso aqui fez errado, é vara da família, não é civil, tá? Então você vai entrar na vara da família, sem BO. Deixa eu arrumar isso aqui, para não ficar ruim. Espera aí, vamos arrumar aqui, da família, pronto, bonitinho. Então você entra na vara da família, não precisa do BO, tá? E se tiver o BO, você tem que ter só cuidado para a mulher não já ter dado, para o delegado não ter dado encaminhamento e ter ido para a vara criminal e já ter a decisão lá, porque se já tiver, o juiz da vara civil indefere o pedido, tá? Então, o que significa? Por ser uma tutela de urgência autônoma, você entra na vara da família até sem um BO. Pode entrar com BO também, mas, de toda forma, também precisa de prova. E aí vem um detalhe para quem é da área. Qual que é a diferença na vara criminal de um processo de Lei Maria da Penha caminhando na vara criminal e um processo da Lei Maria da Penha caminhando na vara civil? Na vara criminal, como eu falei, você precisa de prova, porque a ausência de provas leva à absolução do réu. E por isso, quando absolve o réu, automaticamente você perde a medida protetiva. Na vara da família, basta a mera verossimilhança para você ter direito a uma liminar, né? Então, às vezes é mais fácil entrar na vara da família, tá bom? Então vamos lá, estou dando dica aqui de coisa. Mas tem juiz que não aceita, né, o caráter peraí, vamos mudar aqui, caráter, vamos mudar aqui, ó, de tutela provisória satisfativa, pronto. Aí a gente faz o negócio correndo e faz errado. Então, ó, tem juiz que não aceita. Então você entra com processo na vara civil, sem BO, às vezes até com BO, e você entra com uma medida protetiva autônoma. Só que aquela medida protetiva, o juiz não aceita, porque ele entende que essa medida não é autônoma. Ela entende que você precisa... alguns juízes entendem que você tem que entrar com a medida... com mais medidas, e só a medida protetiva você não consegue, tá? Por isso, para evitar, você tem dois caminhos. Ou você vai entrar com divórcio e tudo mais que tem divórcio, guarda, ou união estável, guarda, alimentos, e a medida provisória como um dos pedidos ali embutidos, tá? Ou você vai entrar com uma tutela cautelar antecedente. Vamos lá, não vamos assustar o pessoal. A tutela cautelar antecedente é uma medida que você entra com a medida provisória, o juiz dá a medida provisória, enquanto isso você tem tempo de arrumar documento para fazer divórcio, alimentos, essas coisas todas, tá bom? Então, ó, 3 caminhos para a gente não esquecer. Pode entrar com BO direto? Pode, tá? Já tem jurisprudência forte falando isso. Mas tem juiz que não aceita. Aí, nesse caso, você tem que entrar, que é a segunda opção, com tudo junto, divórcio, união estável, tudo junto. E a terceira possibilidade, você entra com a medida protetiva e depois, no mesmo processo, você coloca ali o divórcio, tá bom? Espero que não tenha ficado complicado, para quem não é da área jurídica, dos povos chato do jurídico. Vamos lá. E o dano moral? Volta aqui em mim. Dano moral, eu entendo que violência doméstica gera dano moral automaticamente. Tá? É que nem colocarem o seu nome no SPC de forma indevida. Não gera o dano moral automaticamente? Gera. Então, no meu entendimento, gera. Você só precisa tomar cuidado
para ver se o agressor tem dinheiro, porque se ele não tiver bens, dinheiro, acaba podendo virar um motivo de chacota contra a mulher. Então, tome esse cuidado, se o cara tiver bens, dinheiro, taca o dano moral que você vai ganhar, tá bom? Beleza. Agora nós vamos aqui, como é que funciona a violência doméstica na audiência de custódia, tá? A legislação penal e processual penal, ela não gosta de agressor, né? A gente não gosta de agressor no geral, tá? E pela legislação não gostar de agressor, tudo vai contra o agressor. Vocês vão ver aqui que tudo que está na legislação proíbe a liberdade provisória do agressor na audiência de custódia. Então vamos ver aqui. Olha aqui. Então vamos lá. Se tiver qualquer circunstância que evidencie risco para a vida ou integridade física da vítima, é proibido conceder liberdade provisória, tá? Então na audiência de custódia é proibido, tá? Né? Aí depois você tem o artigo 313 do Código de Processo Penal. Isso aqui, ó, eu devia ter dividido, né? Tá errado aqui, peraí, deixa eu mudar aqui. Isso aqui, isso aqui. CPC, aqui, ó, LMP. Tá, pronto. Vamos voltar aqui. A Lei Maria da Penha diz que se tiver qualquer, é vedada a concessão de liberdade provisória na audiência de custódia ou às vezes até no curso do processo, tá? O artigo 313 do Código de Processo Penal, caramba, mas tá tudo errado no negócio aqui, né? Penal, pronto. O artigo 313 do Código de Processo Penal, tá? Ele admite a prisão provisória de casos de medidas protetivas. Esse artigo ele fala os casos em que cabe a prisão provisória, tá? E a medida protetiva é um deles, tá? Você não pode haver acordo de não persecução penal. E eu não vou resistir de criar uma polêmica aqui, né? Porque quem sancionou o acordo de não persecução penal provisória foi o nosso querido Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro, ele criou ele sancionou essa legislação que permite que determinados crimes o cara nem seja processado. E ele alargou bastante o número de processos disso. Então, assim, fazendo uma polêmica, né? O Bolsonaro, ele mudou o jargão, porque ele gostava de bandido bom é bandido morto, agora para o Bolsonaro bandido bom é bandido solto, né? É mentira isso, tá? Vocês não levam a mão não, tá? Brincadeira. Então vamos voltar aqui. Cadê? Volta lá. Então não pode ter acordo de não... tem vedação expressa na legislação aí que veio junto com o pacote anticrime lá do Moro, né? A oposição incluiu esse acordo de não persecução penal e o Bolsonaro, surpreendentemente, surpreendeu e acabou assinando isso daqui. Então, mas não pode vedado expressamente. Também não pode haver suspensão condicional do processo. Essa suspensão condicional do processo essa suspensão condicional do processo, ela acontece, está prevista na lei dos juizados especiais criminais, né? São os crimes de menor potencial ofensivo. Nocível, a gente conhece eles como crime, como, por exemplo, juizado de pequenas causas, né? Então tem o juizado de pequenas causas criminal, e uma das possibilidades que está prevista na legislação é você suspender o processo. A Lei Maria da Penha tem vedação a isso, você não pode aplicar nenhum preceito ali dos juizados especiais criminais para crimes de violência doméstica. E por fim, mas na prática, a legislação, então você está vendo que ela é toda contra o agressor, mas na prática, os agressores sempre são soltos, tá? Os agressores, eles são soltos, mas eles saem com a medida protetiva fixada pelo juiz ali da audiência de custódia, tá? Se não tiver nada aqui, ó, se não tiver risco para a mulher, tal, ele solta o agressor, tá? E se também tem uma outra situação que o juiz não solta, se já tiver medida protetiva anterior, aí ele fica preso por causa do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que foi uma legislação, uma norma incluída
Foi incluída aí recentemente na Lei Maria da Penha, que é um crime de desobediência de medida protetiva, porque o pessoal estava desobedecendo e não estava nem ligando. Então agora existe um crime por desobedecer a medida protetiva anteriormente fixada. Então, se estiver desobedecendo medida protetiva anteriormente fixada, toma o 24A, não sai na audiência de custódia, tá? Eu vou contar um caso aqui para vocês, porque na verdade eu já estou terminando aqui, então eu vou contar uns casos aqui de casos práticos que eu atendi. A única vez numa audiência de custódia que um agressor não foi solto foi uma agressora. Essa moça, ela. Eu ainda tenho 5 minutos para falar. Essa moça, ela agrediu a companheira dela, né? Era um caso de união homoafetiva. Ela agrediu a companheira e ela chegou para o juiz, embora eu tenha recomendado para ela não fazer isso, ela chegou para o juiz e falou que ia sair e ia matar a companheira. Então, nesse caso, o juiz a manteve, decretou a prisão preventiva dela, e aí ela, por conta disso, por causa da ameaça, né? Que, como eu disse, tem a previsão na Lei Maria da Penha de que, se a mulher estiver em risco, o juiz não pode dar a liberdade provisória para ela. Tem casos, outros casos também, em que eu queria falar para vocês. Lembra que eu falei daquela fase de crise da mulher? Pois bem, eu atendi uma mulher uma vez que ela é um caso meio polêmico, mas é para vocês entenderem o que acontece. Essa mulher, ela chegou lá, ela estava assim, uma mulher totalmente destruída, assim, você vê a pessoa assim totalmente é, a violência psicológica contra ela era imensa, assim, ela estava super mal. E ela contou que sofria agressão e que o cara batia na cabeça dela, que ao bater na cabeça ela não ficaria com marcas, né? E aí essa moça foi à igreja e a pessoa lá da igreja falou para ela a seguinte frase: se Jesus sofreu o que sofreu, quem é você para reclamar? E ela permaneceu ali naquela situação de violência. E aí ela, quando o cara resolvia bater nela, ela se ajoelhava para orar, né? E aí isso irritava muito o agressor, até o momento que ele começou a torturar o filho dela, que tinha deficiência intelectual. Foi nesse momento que ela foi atrás, quando passou a agredir o filho, aí ela foi atrás. Tem caso também, que um outro caso que eu atendi muita gente, tá? Eu não sei falar para vocês quantas mulheres eu já atendi nesses 10 anos. Foram muitos, tá? Eu já atendi um caso bem recente que teve até uma repercussão, foi o seguinte: aquele Cidade Alerta da Record começou a mostrar um caso de uma mulher que teria desaparecido. Eu fiquei muito irritado com esse caso. Essa mulher teria desaparecido e o cara estava atrás dessa mulher. Só que o cara que estava atrás da mulher, na verdade, era o agressor. Aí eu mandei um ofício para a Record falando: para de fazer essa porcaria desse programa, porque a mulher está inclusive numa entidade de acolhimento escondida lá com as filhas por causa do agressor. Não é que o pessoal do Cidade Alerta colocou meu ofício ao vivo, assim, com o meu nome na programação. O deles é que a mulher não quis processar a, a Record por conta disso, dessa atitude que eles tiveram. Bom, tem muitos casos, né? Um dia eu encontro vocês aí, a gente se fala, e aí a gente troca ideia. Eu acho que meu tempo já está acabando, deixa eu ver aqui. Eu já tenho só mais 1 minuto. E agora, segundo meu querido Estevão, eu tenho que abrir um prazo aí para vocês, para quem quiser fazer perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, estamos aí à disposição. Enquanto isso, eu vou contar mais um caso. Se surgir perguntas, vocês podem fazerem aí que aparece aqui para mim, tá bom? Teve um outro caso também de uma mulher que o cara agredia ela e tal. E aí esse cara ele foi embora. E esse ele foi embora tal e foi morar em
E aí, todo fim de semana ele estava morando na cidade, ele vinha para onde essa mulher morava e ficava perturbando essa mulher. Até que um dia ela foi para a igreja, né? Mas isso aí a igreja não tem nada com a história. Ela foi para a igreja com as duas filhas. Quando ela voltou, esse sujeito tinha colocado fogo na casa que ela morava, né? Que era uma casa que ela ficou. Então, esse é um caso de violência doméstica posterior. Eu fiquei com muita raiva desse cara e eu cheguei a falar com o promotor de justiça, com o delegado, assim, e esse cara se ferrou, né? Ninguém mandou, né? Eu fiquei com muita raiva. Foi muito absurdo o que o cara fez, que ele já tinha se separado dela e, e ele voltou lá e botou fogo na casa que ela morava com a filha dele, né? Aqui a Shirley está falando que esse é um problema sistêmico da nossa sociedade, infelizmente. É verdade. A violência doméstica, em especial no Brasil, eu acho que ela deriva aqui da história, né? O Brasil sempre foi um país muito machista. Se você buscar a história, a nossa história nesses últimos 500 e poucos anos aí, o Brasil, poucas mulheres tiveram oportunidades de se sobressaírem. Para vocês terem uma ideia, até o Estatuto da Mulher Casada, que foi em 1965, a mulher, quando ela se casava, ela perdia o status de capacidade legal, ela se tornava relativamente incapaz. Em 1965, não faz tanto tempo assim, né? Então, menos de, sei lá, meio século, mais ou menos, que isso aconteceu, entendeu? Então é bem complicado, né? Então é sistêmico, né? Tanto é que a gente tem aí os casos de violência doméstica que estão aumentando, mas eles estão aumentando na verdade porque as mulheres estão começando a ir atrás e denunciando, né? E fazendo as representações e tendo esclarecimentos. Mas ainda existem muitos casos. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo que fala que a cada 5 mulheres, uma já sofreu violência doméstica. Ou seja, 20%. É 20%, né? Sou ruim de matemática. 20% das mulheres do país já sofreram violência. Que se você pensar que nós temos cento e poucos milhões de mulheres no Brasil, sei lá, são 20 milhões de mulheres sofrendo agressão. Deixa eu ler aqui. Nossa, minha bateria está quase acabando. O Alan, meu grande amigo Alan, gente boníssima. Alan, ele fala assim: a pena da Maria da Penha pode ser agravante sobre o novo delito de agressão pelo mesmo agente? Deixa eu ver. Puxa, Alan, eu não entendi a pergunta aqui direito. Deixa eu ver aqui. A pena da Lei Maria da Penha pode ser agravante sobre o novo delito de agressão pelo mesmo agente. Então, se o agente ele pratica várias agressões, eu entendo que cada agressão é um crime diferente, né? E pode haver aí até o cúmulo material que se chama, ou seja, você soma as penas, né? Eu não entendo que dá para fazer aquele crime continuado em que tem uma redução de pena. E cada crime ele é agravado, porque ele é lesão corporal decorrente de violência doméstica. Então ele é agravado, sim, sempre é agravado, em qualquer caso. E no segundo, se eles desobedecer a medida protetiva, é uma pena prevista direto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é uma pena bem baixinha, assim, eu nem sei se valia a pena ter feito com uma pena tão baixinha. Vamos ver aqui a Rosiane, peraí. Quando houve a queixa de violência doméstica, mas não houve a violência, qual é a melhor defesa? Então, são raros esses casos, existem mulheres que vão lá, querem se vingar do cara e vão lá e fazem uma denúncia que não é verdadeira, existe. Aí o cara vai ter que provar, porque infelizmente mais ou menos, né? Porque se a mulher for lá e não tiver prova, o processo vai ser fadado ao fracasso, tá? Se esse processo for pela via criminal, o cara vai ser absolvido. Se ele for pela via civil, via da vara da família, aliás,
acaba sendo indeferido no curso do processo. Ela pode até pegar a medida protetiva. Mas é isso que eu estou falando. Uma queixa, vamos usar essa expressão, né? Uma representação de violência doméstica inverídica, ela, em regra, ela não tem grandes efeitos, tá? Porque é isso que eu falei. No criminal ela vai ser indeferida e no civil, no máximo, vai acontecer uma medida protetiva para afastar o réu, tá? E aí, o resto ela não vai provavelmente não conseguirá provar, até para, por exemplo, conseguir dano moral. Qual que é a resposta do homem que sofreu isso? E eu lembrando, é uma exceção da exceção. Eu, por exemplo, nunca vi um caso desse no meu trabalho. Não estou falando que não existe, existe. Mas a resposta do homem é fazer ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência por denunciação caluniosa, tá bom? Também levando as provas ali, tudo bonitinho, faz a denunciação caluniosa. Vamos ver aqui, uma pergunta do Wagner. Muito bom, eu cheguei ao final e não sei se abordou os casos nos quais a ação penal, no âmbito da Maria da Penha, é pública, incondicionada ou condicionada à representação da vítima. Pode esclarecer? Então, eu falei sobre isso. Deixa eu ver até aqui se eu acho de novo o slide aqui. Peraí. Aqui. Ó, deixa eu colocar aqui para você ver o Wagner. Então, ó, quando você tem um feminicídio, evidentemente que ele é penal incondicionada, e quando você tem a lesão corporal, o STF, há cerca de uns 3 anos mais ou menos, ele decidiu que a violência doméstica, na modalidade de violência física, ela é de ação penal pública incondicionada, tá? E a prova da lesão corporal, ela ocorre ou pelo laudo do IML, tem que fazer, se o delegacia não encaminhar, encaminha, tá? Mas se numa exceção absurda, assim, não foi encaminhada, tem que fazer requerimento para ir para o IML. Também tem a possibilidade de fazer a prova na ação penal incondicionada por meio de laudo médico. Se a mulher está muito ferida, ela tem que ir direto para o hospital, tá? Nos demais tipos de violência, que é violência moral, psicológica, sexual, patrimonial e aquelas outras violências que eu falei, cyberbullying, intolerância religiosa, ela é condicionada à representação e ela sempre tem que vir acompanhada de provas, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente espera aí mais uns 2 minutinhos para ver se alguém vai perguntar mais alguma coisa. E aí a gente já encerra. Deixa eu ver aqui se tem mais algum caso que eu posso contar para vocês. Bom, eu tenho casos que estão em andamento, então não dá para eu falar deles agora. Eu atendi recentemente uma moça muito engraçada que ela estava querendo se divorciar do rapaz e eu não atendi o cara, então eu não sei se ela só estava brincando. E ela dava toda a pinta assim de que estava tendo alguns problemas, e aí eu fui conversando com ela e tal. E aí chegou um momento que ela virou e falou assim: ah, não, ele não bate em mim, não. Quem bate nele, na verdade, sou eu. Ele que não vem pro meu lado aqui, que eu meto a mão na cara dele. Então, da mais recente que eu tive acesso foi isso. E tem muitos casos em que você atende a pessoa, você percebe que ela sofre violência ou tem algum tipo de questão relacionada a esse tipo de ocorrência e ela ainda não está preparada. Então, muitas vezes você tem que dar o tempo ao tempo. Eu já atendi pessoas que foram atendidas por mim e eu dei todas as explicações, o passo a passo do que tinha que fazer, como é que tinha que fazer. Aí ela voltou 6 meses depois, aí ela desistiu, aí ela voltou não sei quanto depois, aí 2 anos depois do primeiro atendimento ela falou: não, agora chegou o meu momento. Então é isso, né? A gente tem que ter muita paciência nesse tipo de atendimento, nesse tipo de encaminhamento aí. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Então, obrigado a vocês. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Essa é um pouco da minha experiência. Tem muito mais coisa para falar, mas a gente não teria tempo. A gente teria que fazer um curso sobre Lei Maria da Penha e violência doméstica para entender tudo, né? Tá
bom? Um grande abraço para vocês. Curte aí a página da Anan, que eles têm um trabalho muito legal e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.